E Yohanan, que é João, capítulo de número 1, verso de número 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Iaú, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Iaú. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Podeis vos assentar, amada igreja. Amada Igreja do Salvador Yahushua, esta é uma palavra que cobra de nós o máximo de diligência acerca de todas as manifestações do poder do Espírito que vem sendo manifestas em nosso meio. Yahushua, o nosso Salvador, Ele é aquele que era e que é e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o nosso único dominador e amo da nossa alma. Não há outro além dele, nem há outro semelhante a ele. Ele é o único, Ele é o verdadeiro Iaú e a vida eterna, que desceu do céu e se manifestou aqui na terra, para buscar e salvar os pecadores, chamando homens e mulheres ao arrependimento, para que por meio da sua palavra, através do seu Espírito, os homens pudessem receberem a regeneração para serem justificados como filhos amados do Altíssimo Yahu. Amados irmãos e irmãs, Yahushua, Ele deixou descrito nas tuas palavras que as suas palavras são fiéis e verdadeiras e dignas de toda a nossa aceitação. Yahushua, Ele mostra para nós que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dele. O reino de Yahushua está dentro de nós, irmãos. Yahushua, Ele é o Espírito da verdade, que se faz presente em nosso meio. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vós. Ele está presente no meio de nós. Ele prometeu aos seus seguidores que estariam com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós cremos, irmãos, que aquele que estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Ele se faz presente em nosso meio.
E Ele está aqui sondando os nossos corações, para que Ele possa nos ensinar todas as coisas que compete a nós conhecer acerca dos mistérios do seu reino. A palavra diz que o homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito do Altíssimo Yahweh. As coisas do Espírito do Altíssimo Yahweh, irmãos, é para aqueles que são nascidos do Espírito. O homem, para nascer do Espírito, ele tem que ouvir a palavra que sai da boca do Altíssimo Yahweh. E a palavra que sai da boca do Altíssimo Yahweh, ela vai libertar aquele homem. Ela vai transformar aquele homem através da renovação do seu entendimento. E o Altíssimo Yahweh, Ele vai ensinar aquela vida e criar aquela vida em verdadeira justiça e santidade. O Altíssimo Yahweh, Ele quer que nós venhamos compreender, irmãos, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade divina. E Ele mostra para nós através da sua palavra. A palavra diz que Ele foi rejeitado, Ele foi desprezado, e os homens não fizeram dele caso algum. Mas Ele se manifestou aqui na terra para levar sobre si o castigo que nos traz a reconciliação consigo. Porque o Altíssimo Yahweh, Ele desceu do céu e se manifestou aqui na terra para reconciliar consigo a humanidade. De maneira que todos quanto o receberam como Salvador de suas almas, tais vidas foram feitos filhos. O Altíssimo Yahweh é Espírito, irmãos. E Ele se manifestou aqui na terra em dupla natureza. Pela natureza humana, Ele era o Filho do homem. Pela natureza divina, Ele é o ser soberano, que tem um nome que é sobre todo nome, e que naquele dia todo joelho se dobrará diante dEle. Ele é o Rei da eternidade. Ele é aquele que nos amou de tal maneira que Ele ofereceu-se a si mesmo por todos nós, ao ponto de vir aqui na terra, na missão de aniquilar-se a si mesmo, levando um sofrimento tão grande para nos oferecer o resgate de nossas almas, a salvação de nossas almas. Porque todos nós estávamos afastados da presença do Altíssimo. Todos pecaram e separados estavam da comunhão com o Altíssimo. Mas aprove ao Altíssimo Yahweh nos vivificar através da tua infinita compaixão e piedade, ao ponto de que Ele veio ao nosso encontro
como um bom pastor busca as suas ovelhas, assim ele se manifestou. E ele dizia: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muitos ouviam a voz de Yahushua, que era e que é o Altíssimo Yahu, que estava vestido de ser humano diante da humanidade. Mas os homens não lhe deram crédito. Os homens não o receberam. Somente aqueles que foram escolhidos por ele. O escolhido é aquele que, ao ouvir a voz do Altíssimo Yahu, é aquele que se arrepende, é aquele que se converte, é aquele que dá liberdade para o Espírito operar no seu ser, tanto o seu querer como o seu efetuar. O Espírito da verdade, ele não tem dificuldade nenhuma de convencer aqueles a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo. No meio de bilhões e bilhões de pessoas que estão nesta terra, o Altíssimo está em busca do verdadeiro adorador. E esses são poucos. O verdadeiro adorador, irmãos, são aqueles que, ao ouvir a voz do Espírito da verdade, eles se rendem, eles se humilham, eles se arrependem, eles se convertem, eles dão liberdade para o Espírito da verdade ensinar a eles de que maneira eles devem andar em espírito de verdadeiro adorador. O Salvador Yahushua, irmãos, no princípio ele era a palavra. A palavra estava com ele. E através da palavra ele criou todas as coisas. Ele era a palavra que criava todas as coisas por meio da palavra. Mas aquele que era a palavra, ele se fez carne. Ele se manifestou aqui na terra, vestido de ser humano, para ir ao encontro daqueles que são as suas ovelhas. E Yahushua, ele disse na sua palavra: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não foi vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. Os escolhidos de Yahushua é um povo simples, é um povo humilde, é um povo que anda através de uma viva esperança. E nós, irmãos, por amor a Yahushua, estamos aqui nesta terra, sendo ensinados por Ele a sermos como Ele é, a vivermos segundo a disciplina que Ele nos ensina a viver. Ele quer que nós sejamos cumpridores da sua palavra.
Ele mesmo disse: sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Seja um cumpridor da palavra, irmãos. O verdadeiro adorador, que é um escolhido do Altíssimo Yahweh, é visto como uma ovelha aqui na terra, que ao ouvir a voz do bom pastor, aquela ovelha passa a segui-lo. E Yahushua, ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E Yahushua, irmãos, através da sua palavra, ele nos transforma, através da lavagem, da regeneração, por meio da tua palavra. Esta palavra, ela limpa, ela purifica. É por isso que Yahushua disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele deixou bem claro: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Muitos vão se achegar até nós, mas se não for da verdade, não ouvirá a voz de Yahushua. Muitos dos principais dos sacerdotes chegavam até Yahushua, mas não criam em Yahushua, porque eles não eram da verdade. E vários dos principais, dos escribas e sacerdotes, ao ouvir a voz de Yahushua, passaram a crer nele. E Yahushua disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Seja um verdadeiro discípulo de Yahushua, igreja. Porque todos quanto possam ouvir a sua voz. Yahushua, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer fazer morada em ti, para que a tua vida se torne uma casa de oração, se torne o tabernáculo vivo do Altíssimo Yahweh. Para que reine em nós a presença do Altíssimo Yahweh. O reino de Yahushua, ele está dentro de nós, irmãos. Porque ele nos fez filhos. Ele nos tornou filhos. Quando nós recebemos a palavra do Espírito da verdade dentro dos nossos corações, o Espírito da verdade, por meio da palavra que é vida e Espírito, ele opera em nós o novo nascimento, de maneira que nós passamos a nascer de novo. E a última ele disse: em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida.
nós passamos da morte para a vida. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Só porque nós temos recebido a Yahushua. Quem recebe a palavra que sai da boca do Altíssimo Yahu, está recebendo aquele que se manifestou no princípio, sendo a palavra. E Yahushua é a palavra que fala conosco nesta noite. Quem recebe a palavra está recebendo a Yahushua. E quem recebe a Yahushua são transformados. E tais vidas passam pelo novo nascimento gerado pelo Espírito da verdade, que é Yahushua que está aqui. Ele estava no mundo. E diz a palavra que a palavra estava com Yahu. E a palavra era Yahu. Ele estava no princípio com Yahu. Por quê? Porque ele era a palavra que Yahu estava usando para criar todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por aquele que se manifestou sendo a palavra. E nada do que foi feito se fez senão por meio daquele que é a palavra. E Yahushua é a palavra que se fez carne e habitou entre a humanidade. E ele disse: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Aqueles que vinham até Yahushua com o coração abertos para receber a palavra que saía da sua boca, e Yahushua recebia tais vidas, e ele dizia: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E Yahushua, ele não lança fora aqueles que vêm até ele. E quem são aqueles que vêm até Yahushua? As ovelhas. Porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquele que é escolhido pelo Espírito da verdade é o que vem até Yahushua. Muitos de nossos irmãos, de perto e de longe, eles almejam estar conosco. Mas cada um de nós temos uma missão. Após nós nos tornar filhos do Altíssimo Yahu, assim como Yahushua é, ele nos ensina que devemos ser. Ele disse: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu amo. Mas ele nos capacita dizendo: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu amo. O nosso amo, irmãos, ele veio aqui na terra para ensinar os seus seguidores que nós devemos amar os que nos amam e os que nos odeiam. Devemos perdoar não somente os nossos irmãos, mas até aqueles que não sabem o que estão fazendo. O nosso amo Yahushua, ele veio aqui para nos criar como filhos do teu reino, ensinando-nos a sermos perfeitos como ele é perfeito.
Ele quer que nós sejamos perfeitos, perfeitos no amor, perfeitos na bondade, perfeitos na benignidade, na benevolência, na mansidão, na humildade. Como é Kadosh aquele que fala conosco e nos chamou, e estamos ouvindo a sua voz. Ele quer que nós sejamos um povo puro, segundo a pureza da santidade do Altíssimo. Porque Ele não nos chamou para a imundícia, para a impureza, para a carnalidade, porque nós já vivíamos nestas coisas. E Yahushua, Ele quer que nós venhamos fazer dele o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Se Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso socorro. Se Ele não fosse o nosso socorro, Ele não se manifestaria dizendo: eu sou o bom pastor. O socorro de uma ovelha é o bom pastor. E Yahushua, amados irmãos, Ele falava para grandes multidões de homens e de mulheres. E muitos, ao ouvir a sua palavra, passavam a crer nele. E na medida que iam caminhando, seguindo o caminho que é Yahushua, Yahushua ia abrindo o entendimento deles. E na medida que eles iam se amadurecendo, Yahushua ia revelando mais e mais a sua natureza divina para eles. Ele dizia: se vós me conhecesses a mim, conheceríeis contudo a meu Pai. E desde agora o tendes visto, porque habita convosco e estará no meio de vós. Muitos dos seus seguidores perplexos, mesmo caminhando há um certo tempo com Yahushua, eles indagavam a Yahushua acerca do Pai. E Yahushua dizia: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E Yahushua, ele dizia: se vós não me crerdes, se vós não crerdes que eu o sou, morrereis em vossos pecados. Muitos estão rejeitando a divindade de Yahushua. Muitos não recebem a divindade de Yahushua. Eles dizem: Yahushua é apenas um homem. Yahushua é apenas um nosso irmão na carne. Irmãos, negar a divindade de Yahushua é perder o direito de ser feito filho de Yahu.
E Yahushua deixava bem claro aos seus seguidores, quando ele falava com os fariseus, com os homens religiosos não aceitavam a sua palavra. Eles interpelavam a palavra de Yahushua. Eles não podiam compreender a doutrina de Yahushua. E Yahushua dizia: por que razão não podeis compreender a minha linguagem? Se eu vos digo a verdade, por que não me credes? Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Já vos tenho dito, e não me credes, porque vós não sois das minhas ovelhas. Nós não seguimos o homem. Nós não seguimos uma instituição religiosa. Nós seguimos aquele que fala conosco. E Yahushua deixou bem claro: aquele que é da verdade ouve a minha voz. A minha palavra é vida e espírito. Nós seguimos o Espírito da verdade. Nós não seguimos pastor humano. Nós seguimos o pastor que é Espírito. Aquele que é Espírito, irmãos, Ele está nos ensinando a seguir a Ele em Espírito, a viver em Espírito, a contemplar a beleza da majestade dEle em Espírito. Aqui nós nos reunimos para ouvirmos a voz do Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, uma vez que nós abrimos a porta do nosso coração para recebê-lo, Ele faz em nós morada. Aí já não é mais nós que vivemos, mas é Yahushua que vive em nós. Para Yahushua viver em nós, nós temos que estar mortos para o pecado. Ou seja, se alguém está em comunhão com Yahushua, nova criatura é. As coisas velhas, que são representadas pelas ações, pelas atitudes da nossa velha natureza, elas não mais nos pertencem. Aleluia! Yahushua vive! Mas a todos quanto o receberam. Quem recebe a palavra da verdade está recebendo aquele que é o Espírito da verdade. E quem é o Espírito da verdade que está entre nós? O Espírito da verdade que está entre nós, o nome dele não é um nome que representa uma imagem de escultura do paganismo de Roma. E Yahushua, ele disse aos seus seguidores: bem-aventurado aqueles que não me viram e creem. Quem crê que Yahushua está aqui, diga aleluia. Quem crê que é Yahushua que fala contigo, diga aleluia. Quem crê que Yahushua vive, diga aleluia. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Yahu, aos que creem no seu nome. Muitas pessoas falam: olha, eu sou
um filho do Altíssimo, mas não crê no nome do Altíssimo. O nome do Altíssimo, ele é representado pela fonética do som que é pronunciado pela natureza dos animais. Muitos não aceitam, muitos não concordam, e muitas das vezes até nos criticam. Mas nós não estamos aqui para agradar a homens. O amado irmão nosso, Shaul, ele disse: se eu quiser agradar a homens, não poderia me tornar um servo de Yahushua. A palavra que eu vos anuncio, irmãos, não aprendi nem recebi de homem algum, porque aquele que nos ensina é o Espírito da verdade. A maioria dos homens que estão ensinando a palavra, eles não aceitam a palavra que nós ouvimos e que anunciamos. Esse Espírito da verdade, chamado Yahushua, desde o momento que somos nascidos do Espírito dele, ele nos cria em verdadeira justiça e santidade, e ele não permite que nós venhamos andar através de um viver fraudulento nesta terra. Não somos perfeitos, irmãos. Todos nós somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a fraquezas. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas dia após dia estamos nos esforçando para ouvir a voz do Espírito e se tornar um imitador daquele que é Espírito, sendo cumpridores da sua palavra. Não deixe de receber a Yahushua, que é a palavra viva que está entre nós. Tem gente que fala assim: e pensa desta forma: eu creio em 3 pessoas que representam uma única divindade. Isso é doutrina da Trindade. Isso é doutrina do paganismo. Yahushua, ele é o Yahu vivo, que se manifestou lá no passado. Ele disse: eu sou o Yahu, e fora de mim não há Salvador. Não existe 2 salvadores. Nós servimos um único Salvador. Nós somos resgatados por um único Salvador. E esse Salvador, ele se manifestou em nossos dias, em dupla natureza, para buscar e salvar os seus escolhidos, as ovelhas perdidas, que hoje estamos fazendo parte do reino dele. Aleluia! O Altíssimo, ele só faz filho dele aos que creem no seu nome.
Quem crê nele não é condenado. Quem crê em Yahushua sendo o Espírito da verdade não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Altíssimo Yahu, o qual recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua Mashiach. Alguns dizem que ele é o Rol Mehushai, que é representado pela unção que ele recebeu. Nós estamos diante do Ruach Kadosh, que é o Rol Mehushai, que quer dizer aquele que é o escolhido, o ungido, aquele que é a verdadeira unção, aquele que é o Espírito, que está conosco, que vive em nós, e que é sobre nós, e que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E não há outro, ele é único. Ele é o mesmo que esteve com Abraão, com Yehoshua, que chamamos de Moisés, que esteve com Daúde, que esteve com Ishaiau, com Irmiau, com Malaquiá, com todos os nossos amados irmãos que tiveram a sua representação no reino de Yahushua desde os tempos primórdios. Então, amados, conserve esta palavra. Somos filhos do Altíssimo Yahu desde o momento que nós o aceitamos, sendo ele a palavra viva que vive dentro de nós. Esta é a palavra da salvação que Yahushua nos deu nesta noite. Aleluia! Yahushua vive!